Beleza, pessoal, vamos lá para nossos exercícios, beleza? Então vamos lá. Fala assim, ó. Calcule, nossos exemplos, calcule a entalpia padrão de formação do acetileno, tá? Qual a fórmula do acetileno, professor? É o C2H2. A partir dos seus elementos. Então, como que o acetileno é formado, gente? Eu tenho 2 mols de carbono grafite reagindo com 1 mol de H2, formando C2H2, que é o nosso acetileno, tá? E fala que as equações para cada etapa e as variações de entalpia correspondentes são. Então eu tenho uma reação A, reação B, reação C. Então vocês percebem que eu tenho aqui uma reação global, formação do acetileno, vai ser minha reação de espelho, como eu expliquei na aula para vocês, tá? Formação do acetileno. E ele forneceu as equações de etapas. Então o que essa questão está querendo me dizer? Que a equação para a formação do acetileno, ela pode ser formada a partir dessas equações de etapas, tá? E aí quando eu tiver exemplos desse tipo, é onde eu emprego a lei de Hess, tá? Que é a determinação da variação de entalpia para minha reação lá do acetileno através da somatória dessas equações aqui parciais, tá? Dessas equações das etapas, tá? E aí eu faço tudo isso, beleza? Então vocês vão lembrar da aula passada que eu falei para vocês que essas equações aqui das etapas eu vou manuseá-las algebricamente, ou seja, matematicamente. Eu vou poder multiplicar, dividir por 2, inverter, tá? Então vou fazer todo esse jogo matemático a fim de chegar numa equação depois que seja a mesma equação lá de cima de formação do acetileno, que é a minha equação padrão, que é o meu espelho, né? Então a gente vai pegar o quebra-cabeça aqui e montá-lo de acordo com a minha equação lá de cima, que é a minha referência, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa, ao observarmos a nossa equação modelo, aquela que está marcada em vermelho, observamos que a síntese do C2H2, né, que é o meu acetileno, ela necessita de 2 mols de grafite, ó. Tá lá o grafite, ó. 2 mols de grafite como reagente. Então, a minha equação A, ela já vai ter um problema. Por quê? Porque ela só tem um grafite aqui. Só que esse problema é muito fácil de resolver. O que eu faço, professor? É só você pegar a equação A e multiplicar por 2, que aí ela vai ter 2 mols de grafite. Então eu pego a equação A, multiplico por 2, tá? Então pego a equação A aqui, ó, multiplico por 2. Então vou multiplicar todo mundo por 2, inclusive o ΔH, beleza? Quando eu faço essa multiplicação, aí vai virar o quê? 2 grafites, 2O2 e vai virar 2CO2, tá? Então multipliquei todo mundo por 2. E o ΔH também multipliquei por 2, tá aqui. E aí não é mais a equação A, ela vira a equação D, beleza? Então a minha equação A, eu já trabalhei com ela, já está tranquilo, tá ok. Vamos agora para a equação B. Quando eu olho lá para o meu modelo, vocês vão perceber, gente, que isso é muito fácil. Quando eu olho lá para o meu modelo, vocês percebem que o meu H2 aqui, ó, no reagente, ele está sozinho, só é 1 mol de H2. E aqui na minha equação B, o H2 também não aparece nada, então é 1. Então a equação B, eu não vou fazer nada com ela, porque já tem só um mol aqui na equação B de H2, lá na minha equação modelo só tem 1 mol também, então ela está tranquila, não vou mexer com ela não. Só vou repeti-la, tá? Então a equação B só fiz repetir, não vou modificá-la, certo? Vamos para a equação C. A equação C, aqui ó, ela é interessante, tá? Por quê? Porque ela é a equação que contém o acetileno. Então ela tem 2 problemas, tá? Ela tem 2 problemas aqui para resolvermos. Deixa só eu voltar, tá? A equação B tem 2 problemas para resolvê-los, tá? Primeira coisa, o acetileno lá na minha equação modelo, ele está lá no produto. E na minha equação C, ele está no reagente. Aí você já vai lembrar. Se lá na minha equação modelo está no produto, na minha equação da etapa que está no reagente, vou fazer o quê? Vou inverter. Beleza? Só que na minha equação modelo aparece somente 1 mol de acetileno. Ó. Quando não aparece nada é porque tem 1. Só aparece 1 mol. E na minha equação C aparece 2. Então já é outro problema. Então o que a gente vai fazer, gente? O que a gente vai fazer? Vamos pegar aqui todo mundo da equação C. Né? Vamos pegar a equação C. E aqui ela tem 2 na frente. Eu quero sumir com esse 2. Então o que eu faço? Eu vou dividir toda a equação C por 2. Quando eu divido 2 por 2, quando eu faço a divisão de 2 por 2, é igual a 1. E aí eu vou ter 1 mol, que é igual àquilo que aparece na minha equação modelo. Tá? Então, em resumo, o que eu vou fazer com a equação C? Vou dividir ela todinha por 2, inclusive o ΔH. E aí quando eu faço isso, ó, tá? Ela vira essa equação aqui, ó. Nossa equação é
Beleza? Então, de novo, o que eu fiz com a equação C, professor? Eu fiz a inversão, tá? Porque o acetileno está no reagente, lá na minha equação modelo está no produto, eu fiz a inversão e dividi por 2. Então, eu fiz duas operações matemáticas na equação C. Fiz duas operações, tá? E aí vocês vão ver aqui, ó, o CO2 estava 4 CO2 no produto. O CO2 como inverti veio para o reagente. Só que não aparece mais 4, aparece 4 dividido por 2, que é igual a 2. Então tá aqui o 2, ó. Beleza? Água estava no produto aqui. Eu inverti, fiz a inversão, ela foi para o reagente. Aí vira 2 dividido por 2, que é igual a 1. Então só aparece 1 aqui, ou não aparece nada. Então a água está aqui no reagente. Beleza? O meu acetileno era 2 aqui no reagente. Como eu fiz a inversão, veio para o produto. Então 2 dividido por 2, 1. Está aqui o acetileno. O meu oxigênio era 5 no reagente, na equação C. Fiz a inversão, ele veio para o produto. E aí ele veio 5 dividido por 2. Por quê? Porque eu dividi a equação toda por 2. Então se lá tinha 5, vai ser 5 dividido por 2. Beleza? Então quando é número inteiro, quando é número inteiro que eu consigo fazer a divisão, 4 por 2, 2 por 2, beleza, faz a divisão, tá lá, bota o quociente. Agora quando é número que eu não consigo dividir, então eu deixo a fração, 5 por 2. Beleza? Tranquilo? E aí, gente, o ΔH, de novo, o ΔH vai sofrer duas operações também. Lá ele era menos 2.598,8. Então, o que eu fiz com o ΔH, gente? Eu vou inverter, ou seja, vou mudar de sinal e vou dividir por 2. Então, aqui embaixo, ó, percebe que ele já está com sinal positivo, ó, 2.598,8. E agora ele está sendo dividido por 2, ou sendo multiplicado por 1/2, que é a mesma coisa dividido por 2, né? E aí, no final, ele gerou esse valor aqui, ó. Tranquilo? Sossegado? Por quê que ele gerou esse valor, professor? Porque ele sofreu inversão e ainda sofreu uma divisão por 2. Lá na equação B, eu mantive ela intacta, então o ΔH está intacto, beleza? Na equação A, o que eu fiz? Eu multipliquei ele por 2. Então, por isso que na equação A, que virou a equação D, o ΔH está multiplicado por 2. Tá aqui, ó. Ele era 393,5, agora virou 787. Tranquilo? Então, de posse dessas informações, agora eu vou pegar todas as equações modificadas e vou montar aqui um sisteminha. Então, está aqui a minha equação D, está aqui minha equação B, está aqui minha equação E. O que eu vou fazer com elas aqui agora, professor? Eu vou adicioná-las, tá? Então, eu vou adicionar as três equações, beleza? Então, aqui é como se fosse o método da adição, lá do sistema de equações de primeiro grau. Eu vou somar as três equações, beleza? Então, como que faz isso, professor? Quem é reagente, sai somando todos os reagentes. Quem é produto, sai somando todos os produtos. Quem der para cancelar, eu cancelo. Beleza? Então, somatório de equação química é muito fácil, não tem segredo. Beleza? Então, vamos lá. Primeira coisa, vamos ver quem dá para cancelar. Ó. Tem 2 CO2 aqui, ó. 2 CO2 e tem 2 CO2 aqui, ó. Então, eu não vou nem passar o traço, eu já vou arriscar mesmo para vocês não verem. Para nossa vida ficar, para nossas equações ficarem menos poluídas, tá? Para a gente ter uma visão menos poluída aqui, na verdade. Então, 2 CO2 cancela, então por isso que eu estou riscando. Beleza? Ó, tem água líquida aqui no produto, ó. E tem água líquida aqui no reagente, tá? Então, ó, cancela essa água líquida aqui também, professor. Se um está no produto e o outro está no reagente, eles cancelam-se mutuamente, tá? Então, estou cancelando aqui. Beleza? Cancela. Quem mais que dá para cancelar? Ah, sim. Vamos lá. Agora, onde está o segredo, ó? Percebe, gente, que eu tenho 2 mols de H2 e aqui eu tenho 1,5 de O2? Falei H2, desculpa. Ó, eu tenho 2 mols de O2 no reagente e tenho aqui 2 mols de O2, tenho 1,5 de O2 também nos reagentes. Então, quando eu somo 2 com 1,5, vai dar o quê? Vai dar 2,5, né? Se eu tenho 2 mais 0,5, dá 2,5, 2,5, né? Aqui nos reagentes. E aqui no produto, ó, eu tenho 5 dividido por 2 mols de O2. Quanto é 5 dividido por 2? 5 dividido por 2, professor, é 2,5, tá? Então eu tenho 2,5 nos produtos e lá também eu tenho 2,5. Por quê? Porque eu tenho 2 somado com meio. 2 somado com meio nos reagentes dá 2,5. E aqui no produto eu tenho 5 dividido por 2 mols de O2. 5 dividido por 2 também é 2,5. Então, ó, esse oxigêniozinho aqui do produto, ó, tchau para ele, ó, cancelado. Com esses oxigênios aqui dos reagentes também, ó, serão cancelados, ó, tá? Tchau. Já era. Beleza? Então, depois de todos esses cancelamentos, iremos fazer agora o somatório, tá? De quem que não foi cancelado. Então, aqui no reagente sobrou quem?
carbono, grafite e H2. Então eu vou fazer o que com os dois? Como eu estou somando, é uma somatória de equações, então os reagentes eu vou fazer o quê? Somá-los. Então é por isso que vai virar aqui, ó, 2 carbono, grafite mais 2 H2. Somem os reagentes. Produto, professor, sobrou quem? Sobrou só o nosso acetileno gasoso. Tá? Então vou repetir aqui, acetileno gasoso. E aí, professor, e agora? Essa equação aqui está parecida lá com a equação que eu queria? Só a gente olhar, ó. Olha essa equação e olha para a equação aqui da questão. Ó. E aí, me diz, ela é igual ou não é? Não é igual? Ó, 2 carbono, grafite, 2 carbono, grafite. H2, H2. Acetileno nos produtos, acetileno no produto. Beleza, fechou, tá igual. E agora, professor, o que eu faço com ΔH? ΔH de todo mundo aqui, ó, eu vou somar. Então, eu vou pegar menos 787, menos 285,8, mais 1.299,4. Tá? Então, aqui eu vou pegar todos esses valores aqui e somar. Beleza? Eu vou somar todo mundo. Tá? É uma somatória. Tá? Então, vai ser menos 787, menos 285,8, mais 1.299,4. Ou você pode fazer também 1.299,4, menos 285,8, menos 787. Tá? Então, as operações matemáticas aqui não faz diferença. Mas cuidado, não vão se atrapalhar, porque senão vocês vão fazer todo o manuseio aqui com as equações químicas, que vai dar um trabalhinho para vocês, e aí chegar aqui no ΔH e errar, aí você vai tipo morrer na praia. Você fez um trabalho árduo aqui, trabalho duro, aí chega na parte algébrica aqui do ΔH, você vai e erra. Não façam isso, muito cuidado aqui, beleza? E aí quando eu faço essas operações aqui, você vai chegar nesse valor. ΔH para minha reação vai ser 226,6. Então eu aconselho aí, quando vocês estiverem assistindo esse vídeo, refaçam aqui na calculadora de vocês, ou na mão, na continha, para vocês treinarem aqui, tá? Para ver realmente como que eu cheguei nesse valor, tá? Como que esse exemplo chegou nesse valor, tá? Então aqui percebe, ó, que eu tinha minha equação modelo, eu tinha as equações das etapas, aí eu fiz o manuseio matemático de todas elas aqui, a fim de chegar na minha equação global, tá? Então como que eu faço o manuseio matemático, professor? Por que você multiplica por 2, por que você inverte? Eu faço todo o manuseio matemático olhando para a equação lá de cima, ela é meu guia. Tranquilo? Desse jeito que faz. E aí, tem que ter cuidado também para vocês aqui embaixo, ó. Aqui embaixo, tem que escrever o ΔH de cada reação já modificado. Não vão trazer o ΔH de cima, os originais lá de cima, senão vai dar errado. Só vai trazer o original, aquela equação que se manteve original. Que no caso aqui foi a equação B. Tá? Que ela se manteve original. Então, o ΔH dela aqui, ó, 285,8, foi mantido aqui. Agora, as outras que eu não mantive a originalidade, eu modifiquei de algum modo, elas têm que vir um valor de ΔH aqui modificado. Se você trouxer a original, vai estar errado. Tranquilo? Então, vamos aqui para outro exemplo, gente. Rapidão. Assim, aí aqui embaixo, né, ele ainda fala que o ΔH de formação por acetileno, que é igual ao ΔH de reação, né? A gente está tratando na verdade, é o ΔH de formação, que na verdade é um ΔH de reação também para acetileno, ele é 226,6. E fala que esse ΔH significa que quando um mol de acetileno é sintetizado, a partir de 2 mols de carbono grafite e 1 mol de H2, são absorvidos 226,6 kJ, né, de calor pelo sistema reacional a partir das vizinhanças. Consequentemente, esse processo é endotérmico, né? Por que é endotérmico? Porque o ΔH é positivo. ΔH positivo significa que o sistema está absorvendo energia. Energia na forma de quê, professor? Na forma de calor. Por quê? Porque o ΔH é calor a pressão constante, como já vimos na aula de hoje. Beleza? Então o sistema é endotérmico, por quê? Sinal do ΔH positivo, então ele está absorvendo calor da vizinhança, o sistema está absorvendo calor. Beleza? Tá? Calor calor é a pressão constante. Beleza? Processo endotérmico. Tá? Então vamos lá para outra questão. Vamos lá. Essa questão ela é muito similar com aquela, similar à anterior. Tá? Ele mostra aqui, ó. Ele mostra a partir dos... Ó, ele fala assim, ó, exemplo. A partir dos seguintes dados, aí ele fornece pra gente uma equação, outra equação e uma terceira equação. Tá? Fornece as equações, valores de ΔH. Tá aqui, ó. ΔH, as equações lá bonitinha, tranquilo. Aí ele fala, calcule a variação de entalpia para essa reação aqui de baixo, ó. 2 carbono grafite com 3 H2, mas formando C2H6, tá? Que é a formação aqui do nosso famoso etano, tá? No exemplo passador acetileno, tá? O acetileno é uma função, o acetileno é um composto orgânico que tem uma ligação carbono-carbono, uma ligação tripla. Aqui não, aqui já é um hidrocarboneto,
tá? Se eu estudar essas coisas aqui lá em química orgânica, tá? Que é a química dos compostos de carbono, tá? Então ele deu várias equações aqui das etapas e quer que eu chegue nessa equação aqui final. Então esse é um exemplo típico que eu utilizo a lei de Hess, tá? Eu tenho equações que eu conheço, a variação de energia para aquelas reações, e aí eu tenho uma equação aqui embaixo que eu não sei a variação de entalpia para essa reação. E aí eu preciso usar as equações lá de cima para chegar nessa aqui de baixo, tá? Então isso aqui, gente, eu vou combinar as equações aqui de cima, vou combiná-las para chegar nessa aqui de baixo, que eu estou marcando, tá? Então eu vou combinar aqui todo mundo para chegar nessa aqui que eu estou marcando para vocês. Então isso aqui é a lei de Hess, tá? Então vamos fazer isso, vamos analisar como é que faz, tá? Primeira coisa, vamos lá. Eu vou enumerar as equações, beleza? Na minha primeira equação, lá de cima, ele mostra que tem um carbono grafite, né? Carbono grafite, agora eu vou mudar a cor da caneta para não confundir a nossa cabeça. Eu tenho um carbono grafite reagindo com O2 formando CO2. Tá? Essa equação aí já é bem conhecida, a gente já mostrou ela aqui para vocês, tá tranquilo. Tá? Ela tem um ΔH de reação de menos 393,5, tá? Beleza. Só que na minha equação modelo, percebe que eu vou sempre olhar para essa equação que está marcada aqui. Para minha equação modelo, não aparece somente um carbono grafite, aparece 2. Aí já sei. Então a primeira equação lá, que eu estou chamando aqui de equação 1, eu vou ter que multiplicar ela por 2. Não tem segredo. Então tá aqui, ó. Vou pegar a equação e já multipliquei por 2. E aí o ΔH também é multiplicado por 2. Então, o manuseio da equação 1, que é aquela que tem o carbono grafite, já terminei. Foi feito. Não tem segredo, tá? Agora vamos lá. A equação 2, que eu estou marcando aqui, ó, é a que aparece o hidrogênio. Tá? É H2 mais um meio de O2 formando água líquida. Tem um ΔH de formação de 285,8 kJ por mol. Né? Tranquilo. O que eu vou fazer com ela, gente? Quando eu ver aqui na equação modelo, eu percebo que o H2 está multiplicado por 3. E está no reagente. Isso é importante. Saber onde é que ele está. Ele está no reagente, assim como o carbono grafite. E lá na minha equação 2, ele também está no reagente, mas ele não está multiplicado por 3. Então o que eu vou fazer? Vou pegar a equação 2 e vou multiplicar por 3. Tá? Então tá aqui a equação 2, ó. Equação 2 bonitinha, tá? Só fiz repetir. O que eu vou fazer com ela agora? Vou multiplicar por 3. Tá lá, ó. Multiplico por 3. E aí, gente, ó, o ΔH também é multiplicado por 3. Tá aqui, ó. Beleza? Tranquilo, sossegado até agora, sem problema, né? Agora a minha equação 3 aqui de baixo, ó, que eu tô marcando, ó, do etano. O etano, esse problema é muito similar ao anterior. O etano aparece no reagente e ele está elevado e ele está multiplicado por 2. Quando eu venho para a equação modelo, eu vejo que o etano está no produto. Já é o primeiro problema. E vejo que ele só tem 1 aqui, ó, o coeficiente estequiométrico é 1. Então já tem um problema. Lá aparece no reagente e aqui no produto. Lá aparece o coeficiente estequiométrico 2, aqui só aparece 1. Então já sei que vou ter que fazer duas operações com essa terceira equação. Que operações são essas? É o quê? Eu vou ter que inverter e dividir por 2. Então vamos lá. Então tá aqui, ó, a minha equação 3. Só fiz ela... Na verdade, esse slide, essa equação que apareceu aqui é a minha equação... Esse slide que apareceu aqui é a minha equação 3, né? Ela já é invertida. Tá aqui, ó. Eu peguei minha equação 3, já fiz a inversão, né? Ela tá invertida e aí o sinal dela aqui já teria que ser positivo, ó. Tá aqui, ó. Então aqui é a minha equação 3 invertida, né? A equação 3 já invertida. Beleza? Ó, percebe, ó, que eu tenho na equação 3 aqui, ó, tem 4 CO2 com 6 águas nos produtos. E aqui, ó, 4 CO2 e 6 águas já estão aparecendo nos reagentes, que é do lado esquerdo. E aí o meu etano e as minhas 7 moléculas de água já estão aqui agora nos produtos. E antes elas estavam no reagente. Então já foi invertida. O sinal do ΔH já foi invertido. Ela estava menos 3.119,6, agora já está mais 3.019,6. Só que está resolvido o problema, gente? Não, porque eu só fiz a metade do trabalho. Só fiz inverter. Falta ainda o quê? Falta dividir por 2. Por quê? Porque lá aparecem 2 etanos. E aí na minha equação modelo só aparece 1. Então agora eu vou dividir todo mundo por 2. Tá? E aí quando eu faço a divisão por 2, aí tá correto. Ó, 4 por 2, 2. Então só tenho 2 mols de CO2. 6 por 2, 3. Então só tenho 3 mols de água. 2 por 2, 1. Então só vai aparecer um etano, que está de acordo com a minha equação modelo. 7 por 2, não dá para dividir, não dá número inteiro. Então eu conservo aqui a minha fração, né?
Quando dá para dividir, divido. Quando não der, eu conservo a fração, porque coeficientes estequiométricos, eles precisam ser números inteiros ou fracionários, nunca números quebrados aí, beleza? E aí o ΔH, professor, o que o senhor fez? Também dividir por 2. Então, se antes era 3.119,6, agora vai ser 1.559,8, dividir por 2, beleza? Então agora, professor, com esse trabalho todo que o senhor fez aí, que já deve estar cansando vocês aí que estão assistindo, o que a gente vai fazer? Vou pegar as equações e irei somá-las. Vou pegar a equação 1, 2 e 3 e vou somá-las. Para quê? Porque eu preciso chegar aqui na minha equação global, para ver se todo mundo manuseio matemático que eu fiz está correto. Aí alguém pode falar assim, professor, e se eu somar e não chegar na equação global, que é o meu modelo, o que eu faço? Primeira coisa, o que acontece? Primeira coisa é que vai estar errado. Você fez alguma bobagem, trocou alguma inversão, multiplicou em lugares indevidos, então vai estar errado. Você sempre precisa chegar na sua equação modelo, que ela é a sua referência. Se você não chegou na referência, está errado, beleza? Então o que a gente vai fazer agora? Vamos repetir aqui todo mundo, né? Repetir todo mundo e vamos fazer o quê? A nossa famosa soma, tá? Eu sempre gosto de fazer, antes de fazer a soma, cancelar para simplificar o meu trabalho, tá? Então aqui no reagente, ó, tem 2 CO2 e aqui nesse produto, ó, tem 2 CO2, vai para o espaço, é cancelado. Aqui eu tenho 3 águas no reagente, aqui eu tenho 3 águas no produto, também vai para o espaço, beleza? Agora vamos ter cuidado aqui com o oxigênio, ó. Quanto é 7 dividido por 2? 7 dividido por 2 é 3,5, né? Então eu tenho 3,5 mol de O2 aqui no produto. Quanto é 3 dividido por 2 aqui? É 1/2. Quanto é 1/2 mais 2? 1/2 mais 2 é 3,5, né? Então repetindo, eu tenho 2 mols de O2 aqui no reagente e tenho 3 dividido por 2 aqui também no reagente. Só que 3 dividido por 2 é quanto? É 1,5. 1,5 com 2 ali de cima é 3,5. 3,5 com 3,5 cancelam-se. Então esse O2 aqui vai cancelar com todos esses O2 aqui dos reagentes. Beleza? Então foi para o espaço. Então só vai sobrar quem, professor? Aqui na somatória das equações 1, 2 e 3. Vai sobrar o 2-carbono grafite, vai sobrar o 3H2, os reagentes. E nos produtos, professor, vai sobrar quem? Somente o meu etano. Então agora eu somo todo mundo. Tudo que é reagente eu somo e tudo que é produto eu somo. E aí eu vou chegar nisso, ó. 2-carbono grafite mais 3H2 formando 2CO2. Aí vocês vão conferir com a equação modelo. Olha aqui para a nossa equação modelo. Tá aqui. Beleza? Tá aqui, ó. Beleza? E aí, gente, o professor acabou de cometer um erro grave. Não é 2CO2 aqui no final. É C2, né? H6 gasoso, tá? Eu coloquei CO2, mas tá errado. Por quê? Porque o CO2 foi cancelado. Então aqui no produto, ó, tá tudo riscado, ó. Tudo riscado. Só sobrou quem? O C2H6, então é ele que tá aqui no produto. Beleza? Aqui foi uma digitação meu. Certo? Então tá aqui. Agora compara a minha equação aqui, ó. A equação que eu cheguei com a equação modelo. É igual, né? Carbono grafite no reagente. Carbono grafite no reagente. Só que é multiplicado por 2, né? 3H2 no reagente. Tá aqui, ó. 3H2. E no produto, C2H6. Tá aqui, ó. C2H6. Beleza. Tranquilo. Então meu manuseio com as equações está correto. O que eu vou fazer agora com o ΔH? É só somar, né? Vou somar o ΔH de todo mundo. De novo. ΔH que está aqui no meu sistema de equação não são os ΔHs lá, os originais. São os que já foram modificados. Então vou pegar eles aqui, ó. Vou somá-los. Então vai ser o quê? Menos 787, né? Daqui. Menos 857,4. Tá aqui. Mais 1.559,8. Tá aqui. E aí quando eu faço essa somatória toda, eu vou chegar no ΔH de reação de menos 84,6 kJ por mol. Então o meu ΔH de formação ou de reação para formação no caso do etano, né, C2H6O4, aliás, C2H6, né, que é a equação de trabalho aqui, minha equação modelo, vai ser menos 86,4. Então significa o quê? Que meu processo é exotérmico, né, sinal negativo é exotérmico. Então é um processo que libera calor para as vizinhanças, né, um processo que vai liberar energia para as vizinhanças na forma de calor. Calor o quê? A pressão constante, tá? Então percebe, gente, que aqui nesses dois exemplos, vocês estão percebendo que é muito parecido, né? A lógica é muito parecida. Eu dou uma equação modelo,
uma equação espelho para vocês olharem e dou várias equações. Aí vocês vão fazer os manuseios lá com elas, lá, né? Beleza? Só que o manuseio, de novo, não é livre. Você não tem livre-arbítrio para manusear como você quer. Você tem que manusear de acordo com que a equação espelho vai te guiar, né? Se você olha para a equação espelho, percebe que tem 2 carbono grafite. Na equação que eu te forneci tem só 1, você já vai saber. Pô, aquela equação 1 vou ter que multiplicar por 2, né? Esse é o guia. E aí, no final de tudo, o mais simples é as entalpias, né? Que aí, depois que elas estiverem modificadas, você vai pegar elas e vai somar. E aí vai chegar no valor final. Beleza, gente? Encerrando esse vídeo aqui por hoje, tá? Vocês que estão assistindo aqui, chegou nesse ponto do vídeo, não entendeu alguma coisa, entre em contato comigo, pode mandar mensagem, falando, professor, dúvida lá em tal slide, naquela passagem que o senhor fez eu não entendi. Pode mandar que eu gravo um vídeo explicando, ou gravo áudio, ou a gente dá algum jeito de tirar essa dúvida aí. Beleza? Forte abraço, gente. Até a próxima. Se cuidem. Valeu.